Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Pois é, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Você pode participar com a gente formulando sua pergunta e enviando através do nosso aplicativo no WhatsApp. É bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Falta apenas 20 aplicativos para chegarmos aos 100 mil aplicativos. Boa noite, Pierre Barnabé. Boa noite, Mestre Eduardo. Boa noite, Claudinha, em Campinas. Boa noite, Delza Gitaí. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Começamos mais um programa Ciência e Espiritualidade numa perspectiva além de fronteira, que, na verdade, nesse mês trata a temática da mulher e o conceito sociocultural. Vamos iniciar novamente, como todos os programas, compartilhando a mensagem de Marco Prisco, do livro Luz Viva, psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo extrato compõe o projeto Lições de Vida. A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo, sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante, nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos.
Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Essa mensagem a gente já há mais de 20 programas vem apresentando ela, e cada dia, a cada noite que a gente abre os programas, realmente ela se torna tão atual, né? Em dias de tanta dicotomia, a necessidade do escutar, do aprender, do ensinar, de ver todos os lados. E falando em lados, em dicotomias, nós no dia 13 de março tivemos o primeiro programa sobre a temática Mulher e o Conceito Socioespiritual, e hoje nós temos a segunda parte desse programa. Um tema extremamente atual e no conceito socioespiritual mais ainda. Delza de Itaí, boa noite. Como vai ser o nosso programa da noite de hoje? Boa noite, querido Pierre. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Claudinha, aí em Campinas. Boa noite, querido ouvinte que compartilha conosco, este programa. Olha, nós esperamos de vocês perguntas, comentários. Esse programa é feito para vocês, portanto, a nossa expectativa é a gente conversar um pouco. E essa conversa se fará no escopo da lição, aprender e ensinar. Sempre, não é? Bom, Pierre, no primeiro programa, que foi ao ar no dia 13 de março, na segunda-feira, nós fizemos uma abordagem sobre a visão espiritualista e espírita, porque fiéis ao formato e objetivo do programa. Então, resgatando um pouco o programa anterior, nós lembramos a você, querido ouvinte, que naquela ocasião trouxemos questões do Livro dos Espíritos, textos de Leon Denis, que é um filósofo espírita do século XIX e início do século XX, e artigos do Allan Kardec, que foram publicados na Revista de Estudos Espíritas, que era editada em Paris, ainda no século XIX, segunda metade do século XIX, mais precisamente. Só para a gente se situar, eu gostaria de lembrar de O Livro dos Espíritos, a questão 201. Nessa questão, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta foi muito clara e precisa: de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Continuando na questão seguinte, o livro nos diz: os espíritos encarnam como homem ou como mulher, porque não têm sexo. Bom, resposta muito clara, sobre esta questão. E a gente entende, por essa resposta dada pelo Espírito da Verdade, a partir da compreensão do projeto pedagógico de Deus, a reencarnação. Então, através desse projeto pedagógico, em que nós somos alunos e estamos a cada reencarnação aprendendo aquilo que não aprendemos ainda na reencarnação anterior, nesse caso, por exemplo, na questão espírito encarnando em homem ou em mulher, é importante que a gente perceba isso no sentido da vivência enquanto encarnados, a vivência e as experiências em corpo biopsicossocial feminino, que traz experiências fundamentais para a nossa aprendizagem em relação à importância da vida, inclusive, e o mesmo se dá com o espírito reencarnado num corpo de homem, que também vai vivenciar experiências nesse corpo, nessa reencarnação, e essas experiências sejam
essas experiências que são vivenciadas pelo espírito, elas não se perdem, elas permanecem, né, ao longo das vivências e se dá como processo mesmo de aprendizagem. A cada nova lição, ela se acumula e se expande e faz as necessárias ligações entre outras aprendizagens. Então, Pierre, nesse aspecto, nós compreendemos a doutrina espírita, de princípio, como com características universalistas, né, sem conotação de superioridade de gênero. Muito pelo contrário, ela nos dá a certeza que estar homem ou estar mulher é mera circunstância reencarnatória nessa escola da vida. Não é? Eu queria lembrar também, já falado no programa anterior, que em 1858, Kardec publica vários artigos em uma revista espírita em Paris. E nesses artigos ele escreve sobre a emancipação da mulher. Esse período foi em torno de 1858 e um pouco mais adiante, foi um período de muita luta das mulheres em relação à condição feminina. E a luta era pela emancipação da mulher, daí Kardec ter escrito esses artigos. Eu vou colocar apenas rapidinho uma frase dele, um parágrafo de um dos artigos sobre a emancipação da mulher. Aspas, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher. Fecham as aspas. Imagina, né? Que Kardec, que era um cientista, era um pedagogo, era um filósofo, não é? Ele, ao escrever isso e publicar na revista, por certo, ele teve muitos e acirrados protestos em relação a esse escrito dele. Mas ainda no programa anterior, nós falamos na lei da igualdade, né, que é uma das leis naturais e que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é intitulada As Leis Morais. Tem várias questões que nós falamos da vez passada, mas eu gostaria de realçar aqui nesse programa, para dar um start sobre o que a gente gostaria de falar, as questões 818 e 820. Na questão 818, Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta é essa: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Vai além, porque diz assim: é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Fecham-se as aspas. Já na questão 820, Kardec pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E a resposta: Deus a uns deu a força para proteger o fraco e não para escravizarem. Nossa, tão explícito, não é? E aí nós vemos, então,
que os princípios da igualdade e da complementariedade entre o homem e a mulher estão bem colocados neste livro, o Livro dos Espíritos, ainda em 1857, quando ele foi publicado. Expressam as qualidades de igualdade e equidade de forma bem mais abrangente e mesmo transcendental. A condição socioespiritual da mulher, então, pela concepção espírita, é descrita como uma lei natural, portanto, um princípio da natureza. Mas eu queria fazer um parêntese, esclarecendo ao nosso ouvinte que é diferente essa concepção do pensamento positivista, não é? Que fundamentou, inclusive, a fala e o comportamento e as expressões e as lutas de muitos parlamentares brasileiros do século XX, como forma de manter a submissão da mulher pela sua função biológica da maternidade. Que nos ensina, então, o Espiritismo em relação à igualdade e à equidade entre mulheres e homens. Fechando essa parte de lembrar do programa anterior, eu diria, o Espiritismo nos ensina que homens e mulheres são estados transitórios do espírito que se expressam quando encarnados. São, portanto, iguais em essência e que as experiências vivenciadas a cada reencarnação os conduzem à meta do amor, que é o convite, né, de Jesus. Ora, para tanto, é necessário, se o convite é um convite ao amor, então é necessário que aprendam a amar, né? Aprendam a amar. E esse aprendizado eu coloco como se inicia pelo respeito ao outro, se alicerça na tolerância, na amizade e no exercício da justiça, não é? E desabrocha na compreensão de que todos somos filhos de Deus. Então, se todos somos filhos de Deus, né, a justiça divina não iria criar homens e mulheres, seus filhos, como pessoas fracas para serem subjugadas pelos fortes, o que aparentemente, né, se demonstra apenas na força física. Sim. Não é? Apenas na força física. É interessante a gente fazer esse comentário, porque o Evangelho de Jesus, né, foi trazido à humanidade há 2017 anos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1856, portanto, mais ou menos 161 anos, né? Quase 2 séculos atrás. O que vemos ainda em relação à condição socioespiritual da mulher hoje, né? Como nós ainda mesmo dentro da fundamentação cristã no mundo ocidental ou em outras regiões que não são cristãs, mas que têm na religião ou na espiritualidade como meta o bem, porque toda religião tem como meta o bem, não é? Como é que a gente ainda está, né, nessa condição, nesse momento? E eu digo isso, Pierre, porque eu vou lhe fazer uma pequena provocação. Será que nós poderíamos conversar hoje no programa, quando tratamos a condição socioespiritual da mulher, no que diz respeito à violência contra a mulher? Com certeza, né, Deus? Eu acho que, na verdade, a gente vive, né, todo o movimento, não só da igualdade, né, mas ainda a gente vive muito ativamente
o problema da violência, né? Obviamente que a igualdade não está ainda estabelecida, mesmo você dizendo, a gente já falou no outro programa da função da mulher, que era até mais bem respeitada na antiguidade do que depois na era medieval, né? Porque a mulher era responsável pela formação do caráter das pessoas, né? E você vê que hoje ainda, né, a gente tem essa questão da violência de uma maneira, números que são estratosféricos, né, em relação a isso. E eu gostaria também de fazer uma provocação no seguinte sentido, falar um pouco de evolucionismo e um pouco de criacionismo, quem sabe. Mas quando a gente fala de violência, você acabou de falar, né, muito bem colocado por Kardec, a questão dos fortes em relação aos fracos, né? Do predomínio injusto e cruel, que ele fala na 818, que o homem, né, abusa da força, né, sobre a fraqueza. A gente poderia colocar dentro dos processos reencarnatórios lá do homem da primeira dimensão, que tinha como sentimentos defensivos, né, o egocentrismo e o instinto. Será que a gente pode colocar que isso, culturalmente, durante todos esses séculos, né, e a gente vai abordar a violência, você vai começar a falar, ele pode também estar associado a esse, não sei se eu posso dizer dessa forma, não sou psicólogo, né, esse inconsciente coletivo que se tornou, e que as mulheres se tornaram submissas, né, um pouco pelo instinto do homem, né, de colocar essa força em cima da fraqueza, e de ter se perdido a verdadeira essência da mulher na formação e na evolução do planeta, né? Você está fazendo uma colocação, um questionamento muito profundo. E eu já adianto a você que é um dos questionamentos, talvez, em que há mais controvérsias, sim, em que há mais teses e antítese em relação a como entender mesmo esse paradigma de violência contra as mulheres. Veja bem, há inúmeras teses, como eu falei. Uma pergunta que eu coloco em relação ao que você disse é uma pergunta que permeia todo um movimento que seria: a violência seria, de fato, produto da cultura? Acho que não só da cultura atual, né? Porque quando a gente fala cultura, a gente é muito imediatista pensando, e eu acho que isso cada vez mais a gente não resgata, mas da cultura de nós, né? De nós, né, herdeiros de nós mesmos lá atrás como sociedade, não só da cultura, né, por exemplo, você fala em Brasil, né, mas a gente pode dar o exemplo das burcas, né, no Irã, né, que as mulheres têm que usar, senão, né, elas vão ser descaracterizadas da sociedade. Né, que isso também, então às vezes a gente acha que isso não existe, e intrinsecamente a gente tem condições da mulher de submissão ainda, da mulher dona de casa, que isso daí, mas você tem condições ainda, mesmo no Brasil, que é um país, né, teoricamente aberto, da mulher ainda não ser colocada. Por exemplo, os empregos lá do século XIX, que a gente discutiu no programa passado, a mulher ainda se a gente pegar uma média de salários, a mulher ganha menos ainda do que o homem, né? Se a gente pegar a média de salário Brasil em relação aos mesmos cargos, né? E não é só no Brasil, Pierre, não é só no Brasil. Em muitos países, inclusive em países ocidentais, né? Países chamados de primeiro mundo, não é? Se você pega um céu dos Estados Unidos, homem, e um céu de uma empresa semelhante, mulher, ganham disparadamente diferentes, não é? Isso é uma violência, né? Não deixa de ser uma violência física, que nós vamos abordar mais do lado físico, mas é uma violência ética, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, a igualdade está onde, né, nesse sentido? Então, a gente tem essa discussão, ela é muito pertinente, mas desculpa que eu te interrompi. Não, claro que não. A igualdade estaria dissociada da equidade, não é? Isso. Nesse caso. Mas há uma outra tese, e aí é sobre a questão que você colocou muito bem antes. Talvez a gente pudesse falar também, pensar a perspectiva do criacionismo e o evolucionismo. Porque uma outra tese é que o homem quer dizer o homo sapiens, homem e mulher, ele teria em si mesmo, na essência, o germe da violência.
Então, nesse caso, vamos dizer, se a gente olhar pelo lado criacionista, do criacionismo, o homem já nasceria, né, já seria criado, porque pelo criacionismo ele foi criado espírito e corpo, no mesmo momento, né? Então Deus já o criou, homem e mulher, com essa essência de violência, essência para a maldade. Que teoricamente teria que ser domado, né, para que você conseguisse chegar aos céus depois. E daí essa só para, né, colocando isso, essa essência da violência, ela seria muito mais exteriorizada no homem através da força. Sim, mas também pela mulher. Sim, não, a gente tem mulheres hoje batendo nos maridos também. Não, mas não é nem só nesse sentido, Pierre. Há um encadeamento. A violência gera violência. Sim. Não é? Então, vamos dizer assim, o homem bate na mulher, a mulher bate nos filhos. E esse encadeamento, né? E a gente está falando em bater, mas a violência psicológica também, né? Do dominado sempre ter que ter como válvula de escape ou como referência ser também dominador, não é? Pela teoria evolucionista que nós abraçamos, e é um dos fundamentos, né, da doutrina espírita, na realidade o espírito foi criado simples e ignorante, e a sua evolução depende das escolhas que ele faz, né? E nessas escolhas, e a gente encontra na história da humanidade, e da história da humanidade, dos conhecidos, sem se falar nos anônimos, não é? Muitas pessoas que trataram a sua vida em pacificação, sem o instinto predador que a gente costuma dizer que está inserido no homem. Tem uma outra questão nesse sentido, Pierre, é a questão, e aí do ponto de vista psicológico, em relação à mulher, será que a mulher, elas ao longo da infância, né, na sua relação com os pais, ela tem a necessidade, e isso é fato, pelo menos a psicologia nos diz, de criar se apresentar como um eu idealizado. Quer dizer, durante toda a sua infância, ela foi educada para ser boazinha, para fazer o bem, para ser obediente, não é? E com isso, ela ser submissa. Então, ela, para sobreviver, para ser aceita na própria família e depois na sociedade, ela assume esse eu idealizado e assim se apresenta. Eu só vou dar um exemplo, se você me permitir, lógico. Pegando aqui alguma coisa do século XXI, 2016, né? Não vou falar religião, mas de um líder religioso falando sobre a mulher, né? Você está falando do eu idealizado, né? E eu acho que ela vem de encontro com o que você está falando. Olha só, século XXI, nós estamos falando de uma religião, não vou falar qual religião. Tanto como na vida do homem, ainda com matizes muito peculiares, o lar e a família ocuparão sempre um lugar central na vida da mulher. É evidente que a dedicação dos afazeres familiares representa uma grande função. Isto, porém, não exclui a possibilidade de uma ocupação em outros trabalhos profissionais. E o do lar também ou em qualquer dos ofícios e empregos nobres que há na sociedade em que se vive. Veja bem, um texto do século XXI de uma religião, como ela coloca, a mulher, né, está no lar, ela pode ocupar, quer dizer, isso é uma coisa assim que para mim parece que eu estou lendo um texto do século XVII, esse texto é de 2016. Você lendo isso e se indignando, nos lembra, com o movimento feminista, e eu não conheço muito o movimento feminista, assim, mas uma das coisas bem interessantes é a
a necessidade de a gente desnaturalizar o domínio do homem sobre a mulher, porque essa é uma frase que soa muito natural, não é? Não soa natural que a mulher cabe o papel do lar, da criação dos filhos, da função nobre da maternidade, mas não é natural nesse sentido. Bom, a gente até tem uma pergunta aqui mais tarde, mas... não é? Então, por exemplo, não é natural que as mulheres fiquem sujeitas a qualquer tipo de discriminação. E eu me lembro aqui de 2 ou 3 exemplos. Um exemplo que está na sociedade moderna, ou pós-moderna, é o fato de a mulher, por exemplo, optar por não ter filhos. Sim. Não é? Opta por não ter filhos, opta por uma carreira, não é? Ou opta por não casar, não é? E a sociedade acha isso, a sociedade, quer dizer, culturalmente, isso não é natural. Sim. Não é? Isso não é. O natural é que a mulher queira casar, que a mulher queira ter filhos, e não querer isso, fazer uma opção por não querer esses 2 exemplos, não é natural. E é logo visto assim, mas não quer filhos, e por quê? Né? A gente vê muito na própria família, os casais, quando jovens, né? Aí optam primeiro por se fazer profissionalmente, mas quando é que chega? Quando é que vocês ficam grávidas? Quando é que você fica grávida? Está acontecendo alguma coisa? Já começa a cobrança social. A cobrança social. Está acontecendo alguma coisa? É com você ou é com ele? E aí por aí vai. Há muito pouco tempo, né? As mulheres que não queriam casar ou que não encontravam não era aceito, não era natural, e passavam a ser ridiculizadas, chamando de balzaquiana, ficou para titia, né? Ficou da obra de Balzac, né? E outra coisa é também as mulheres que se divorciam, né? Nós tivemos um longo tempo na nossa história, na nossa sociedade, a exclusão das mulheres chamadas desquitadas. Sim. Né? Não havia o divórcio, então as mulheres que se separavam, porque não havia, pelos motivos que fossem, então eram mulheres desquitadas. E essas mulheres, né, eram praticamente excluídas do convívio social, né? E pelas próprias mulheres. Sim, porque elas iam ficar mal faladas. Mal faladas, né? E as mulheres divorciadas, ainda hoje, muito. Ontem eu li uma notícia na UOL falando sobre as pessoas, o clero que está contra o Papa, não é? E entre esses, porque o Papa está assumindo posturas muito modernas, uma das quais é que não trate divorciado como excomungado. Exato. Né? Li na UOL essa semana. Eu me lembro que o Papa falou isso, mas está assim, me parece que a questão está bem, porque apareceram os cartazes em Roma, né, falando muito sobre isso. Eu não sei, Pierre, se eu me perdi na resposta. Será? Não, né? Agora, veja, falando nessa questão da função do eu idealizado, na verdade a gente teve então uma imposição do gênero, né, em algum momento da história que continua até hoje, e daí a gente tem até o eu idealizado, que você acabou de falar das desquitadas, pessoas que já no século XX elas já tinham o conhecimento, já tinham, mas por ser, né, não recebiam uma amiga desquitada. Muitas vezes a gente está falando da década de 80, da década de 70, não muito estamos falando próximo, muito próximo. E a gente via que realmente essas mulheres, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com, inclusive às vezes já com uma ascensão profissional, uma independência financeira, ela ainda continuava nesse eu idealizado, né, se separando da desquitada, não, mas ela se desquitou.
E veja só o que veio agora, e daí pensando já nessa questão cultural, tem uma pergunta da China, do Liang, de Xangai. E a gente falou agora há pouco das sociedades, da mulher no papel da formação do ser, né? Ele faz uma pergunta que acho que a gente vai ter que, né, dar uma debruçada. Liang, desculpe-me, né? O espírito não tem gênero. Mas ela pergunta pra gente: boa noite, como ajustar as necessidades do mundo moderno com a responsabilidade segundo os desígnios divinos da função exercida pela mãe? Mas falo da mãe verdadeira, que acolhe, educa, disciplina, prepara o pequeno ser para ser um grande ser. Então ela coloca uma coisa que a gente está um pouco falando eu idealizado, como a gente adequa esse mundo moderno e essa mulher independente e fora desse cerne do lar, né? Eu interpreto dessa forma a pergunta, né? Deixando, quem sabe, nessa função verdadeira. E daí, né, a gente falou agora, veja, né, a gente vai continuar, mas da mãe verdadeira que acolhe, educa, disciplina e prepara o pequeno ser para ser o grande ser. Liang, boa noite, que bom você lá do outro lado do mundo e a gente conversando. Veja como a tecnologia, não é, nos faz adequar as nossas vidas a novas circunstâncias, as novas formas, né, de compreender o mundo e dentro dessa compreensão formatando novas formas de vida. Quando você fala na mãe verdadeira, eu não consigo entender bem o que é mãe verdadeira. Eu consigo entender que mãe, não é, aquela que gera o filho durante 9 meses, que há que se forma, né, uma díade mãe e filho. Depois essa criança nasce e ela então supre de imediato das necessidades básicas através do aleitamento, mas também das necessidades de afeto, de compreensão das situações. A mãe entende o choro da criança, né? Está com fome. Então, essa mãe, ela não deixa de ser verdadeira, aliás, penso eu, torna-se ainda mais verdadeira ao trazer para o filho a condição atual de vida neste mundo que requer, não é, tantas dimensões de trabalho e ao mesmo tempo de realizações. Se a mulher se realiza, ela é mais feliz. Ela tem condições de dar ao pequeno ser alternativas muito mais preciosas de buscar a felicidade. Por outro lado, a qualidade da formação, da interação entre essa mãe e esse filho, ela vai valer muito mais do que a quantidade de horas que ela passar com ele. Porque será que mãe verdadeira seria aquela que fica no lar, que faz todas as obrigações caseiras e mais, por exemplo, não troca com o filho experiências da realidade da vida? Muitas das vezes eu me lembro, não é, que muitas das vezes os adultos, quando estavam conversando, não sabem que isso não é assunto para criança, ao receber uma amiga, uma coisa dessas. Então, vejam bem, no mundo moderno, inclusive, a educação formal, ela está tendendo a ser uma educação em tempo integral.
Então, essas crianças, elas passam mais tempo, né, com experiências pedagógicas em que a dimensão da sociabilidade, a dimensão cognitiva, a dimensão da inclusão digital, da ciência, da arte. E ao retornar ao lar, mãe e filho constrói uma ponte, em vez de muros, uma ponte em que ambos vão trocar essas experiências com amorosidade, com afetividade, com respeito um pelo outro, com o que faz, sem cobranças, sem culpas e sem gerar nenhum desconforto, porque tem que ficar em casa para educar o filho. Me parece, querida ouvinte, que a gente está num momento muito bom para se estabelecer esse tipo de relação, não é? A relação mãe e filho, ela se torna uma relação de qualidade. Quer dizer, nós estamos final de semana, então, o que é que eu vou fazer? Qual é a minha prioridade? Estar com meus filhos. Qual é a minha prioridade? Em estando com eles, estar alegre, estar feliz com a vida que estou levando, jogar, ter a dimensão lúdica, e isso faz com que, de fato, ambos cresçam. E é essa a proposta, que ambos cresçam. O que é que você acha, Pierre? Bom, Liang, analisando pelo lado da cultura chinesa, né, em que nós vamos, não que eu seja um conhecedor da cultura chinesa, mas por conhecer um pouco da medicina tradicional chinesa, a gente vê a dificuldade do entendimento em relação ao yin e yang, por exemplo, né, que seria a feminilidade associada ao yin e a masculinidade associada ao yang, e que tivesse bem determinado, e daí sim, tomando esses conhecimentos como, inclusive, potencializando, né, a submissão da mulher na sociedade, né, que o yang, mas na verdade o que nos propõe, inclusive, os tradicionais chineses, é que nós tenhamos esses dois lados em equilíbrio dentro do nosso ser espiritual e material. Então, quando ela pergunta do mundo moderno, parece que se a mulher se desapegar da casa, ela estaria deixando de fazer uma função, entre aspas, yin, né, dentro desse tradicionalismo oriental, que é fantástico. Mas, na verdade, é a condição de evolução e de transformação do ser na sociedade, buscando com que esse tropismo masculino nessa encarnação ou esse tropismo feminino consiga resgatar e equilibrar. Então esse trabalho que você falou da mulher, ele também tem que ser feito pelo homem, né? Porque quando você forma, a mulher formava sem dúvida nenhuma, e ela é a maior responsável pela formação do caráter e da ética, né? Mas isso é cultural, porque o homem também se via ausente dessa formação. Então, quando a gente pensa, e daí eu estou até, né, indo um pouco para a tradição chinesa, é que a gente busque se modernizar no equilíbrio do ser integral, do espírito, e não que busque esse equilíbrio na divisão de gênero na sociedade. E eu acho que é isso que está faltando um pouco quando a gente torna essa dicotomia, tanto da violência para a mulher, ou quanto dos movimentos extremistas, ou que tem momentos extremos em que a gente tem que separar ou misturar, ou senão a gente não vai estar entendendo o que Kardec nos trouxe, que é complementariedade, né, da mulher com o homem, porque uma já tem que ser mais delicada, mas que a força não deve dominar a delicadeza, mas que sim que os dois se complementem para que haja um equilíbrio. E isso, obviamente, tem tudo a ver também com o yin yang. Então, eu acho assim, é difícil, às vezes, em sociedades tradicionais, como a chinesa, a gente colocar isso em relação ao equilíbrio do indivíduo, que vai trazer o equilíbrio da sociedade. Porque, na verdade, o equilíbrio da sociedade ela era mantida pelo tropismo de certas energias, e, no caso da mulher, dessa questão
galinha choca que cuida dos pintinhos, entendeu? Eu penso dessa forma. Não sei se a Liang poderia até dar um feedback se ela realmente foi contemplada com as respostas, né? Pois é, Pierre, mas veja bem, com toda esse mundo moderno, né, e toda a evolução da humanidade, há momentos que a gente não pode deixar de lembrar, né? Porque na China, até pouco tempo, as mulheres foram sacrificadas. Sim. Todos os bebês femininos, não é? Na política, não sei se o nome é política, na política de um único filho, o que predominava era que o filho fosse os varões, né? Fossem os homens. Na antiguidade, Esparta, por exemplo, né? Quando os filhos varões nasciam, eles ainda com 3, 4, 5 anos, eles se apartavam do lar para serem criados, educados como grandes guerreiros, né? Então, há movimentos na sociedade que vão trazendo novas concepções e cabe a gente, como pessoas que marcham com o tempo e não contra o tempo, né? E verificando essas questões numa perspectiva de fato de equilíbrio. Lembrando esses fatos, eu lembro que quando a gente analisa o conceito de violência contra a mulher, na realidade a gente está falando em qualquer tipo de violação à integridade e à dignidade humana das mulheres. Então a gente está falando de assédio, de exploração sexual, de estupro, de tortura, de violência psicológica, de agressões por parceiros ou familiares, de perseguição, de feminicídio, né? E interessante que todas essas questões, todas essas violações, ela, na sua grande maioria, ocorre no ambiente doméstico. Inclusive os estupros dos maridos em relação às mulheres. No ambiente doméstico ou no ambiente muito próximo do círculo de amizade. Né? Isso não sei se dá para levantar, mas é isso que a gente observa. Já aqui no Brasil, já com a Lei Maria da Penha, que é recente, praticamente 10 anos, 2016, em que a gente progrediu. Que o fato da violência doméstica e familiar, independente do parentesco, não é o fato da relação afetiva entre o homem e a mulher, porque acontece do padrasto com a filha, né? Como é que chama? Incesto. Não, aí já entra na pedofilia, que também acontece, né? Mas no padrasto, na madrasta, no sogro, no cunhado, nos agregados, né? E a vítima sendo mulher, que por isso que caracteriza como violência a mulher, e em qualquer idade ou classe social. Nesse sentido, a ciência, e a gente está trabalhando no programa Ciência e Espiritualidade, sim. Não é, Pierre? Eu vejo que a ciência, nos estudos, tem contribuído muito para vir à tona dados sobre violência contra a condição feminina. E são dados que são obtidos através de pesquisas, de estudos, e ocorrem nas diversas regiões do mundo, diversos países. Muitos deles tendo à frente a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas, por ser um problema, não é, universal. Eu lembro, eu trouxe aqui para o programa uma fala do secretário-geral da ONU, eu não sei se o nome se pronuncia assim, Ban Ki-moon, não é assim? Não sei, mas... Deve ser, né? Parecido. E ele diz o seguinte:
A violência contra as mulheres ainda acontece todos os dias em todos os países. Temos que entender as causas e saber o que fazer para eliminá-las. Por fim, a violência contra mulheres e meninas é um dos mais importantes objetivos deste século XXI. Né? Há um estudo ainda de 2002, um estudo, portanto, de 14 anos atrás, da Organização Mundial de Saúde, que é um estudo multipaís sobre a saúde da mulher e a violência doméstica contra a mulher. Nesse estudo, as taxas de mulheres que foram agredidas fisicamente pelo parceiro em algum momento da sua vida variaram entre 10% e 52%. E o estudo abrangeu 10 países, entre os quais o Brasil. E em todos eles, os maiores índices de violência eram na zona rural. Parece descobrir as causas disso, por exemplo, porque mais na zona rural é uma das propostas da pesquisa e dos estudos, né? Há quem diga porque lá as comunidades são mais abertas, então não há muita aproximação uns com os outros, fica na fazenda e lá acontecem as coisas, né, sem os outros tomarem conhecimento. Outros dizem que é mesmo o modelo patriarcal, né, da relação familiar na zona rural, e há outras teses também. A própria influência e daí volto a questionar a própria questão de eu me voltar ao tempo e lembrar os instintos, porque às vezes até o convívio com os animais, né, e os animais existe essa parte do macho dominar a fêmea também. Eu não vou muito por aí, sabe? Não, sim, mas estou falando que até isso pode ser levantado na pesquisa. Sim, com né? certeza. Porque na verdade você é veterinário, né? Não pelo veterinário, mas pela questão de realmente você, por pouco convívio social com pessoas, né? Você começa a viver muito a questão do animal. E existe esse domínio macho-fêmea no reino, né? No instinto. Tá certo, muito bem. Eu trago outros dados, Pierre, que é do dossiê Violência contra as Mulheres, né? E esse dossiê traz dados que foram compilados entre 2010 e 2015. Tem mais perguntas? Né? E aí são números muito... Isso daqui é no Brasil, né? No Brasil. Né? No Brasil. Então, veja bem, há 5 espancamentos a cada 2 minutos. Isso é dado de 2010 da Fundação Perseu Abramo. 1 estupro a cada 11 minutos. Isso é dado de 2015 do 9º Anuário de Segurança Pública. Quer dizer, estupro que foi visto, né? Ou que foi notificado. Que foi, inclusive, né, relatado. Há um femicídio a cada 90 minutos. Quer dizer, se você fizer as contas, eu não fiz, mas 1h30 e há um homicídio, né? Sim. Um homicídio contra a mulher. Esse é dado do IPEA de 2013. Lembrando que esses dados estão associados à violência do homem contra a mulher, e não de um homicídio simples de uma mulher. Não, só o femicídio, né? Femicídio. Há 179 relatos de agressão por dia. Isso é um balanço daquele telefone, ligue 180. Você liga 180, 179 relatos de agressão por dia. Isso é dado de junho de 2015. Em 2013, pelo mapa da violência 2015 da Flaxo, 13 homicídios femininos por dia, em 2013. Né? Então, se a gente aprofunda mais esses dados,
se diz que 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência da parte de algum homem, sendo 5 espancamentos, né, como eu falei antes, a cada 2 minutos. Veja bem, Pierre, que a questão se torna um problema social, né? O SUS atendeu mais de 70 mil mulheres vítimas de violência em 2011. E quase 72% desses casos ocorreram no ambiente doméstico. Esse é um dado muito relevante, né? Muito relevante no sentido do que você tinha acabado de falar, né? A violência está dentro do ambiente de convívio e não fora, né? Na maioria das vezes. Agora, nesse mesmo relatório, Homicídios de Mulheres no Brasil, tem um dado que é interessante, que em torno de 52% dos atendimentos foi registrada reincidência no exercício da violência contra a mulher. Quer dizer, mais de 50% das mulheres foram atendidas, daquele universo das mulheres atendidas pelo SUS, retornou a reincidência. Não foi um retorno de consulta, né? Não, foi com a mesma questão, não é? Infelizmente. Há uma outra pesquisa de 2013, do Instituto Patrícia Galvão, Violência e Assassinatos de Mulheres, ela revela que para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos. Evidente, né? Pelos dados anteriores. Mas essa pesquisa, ela também revela, foram entrevistados ambos os sexos e de todas as classes sociais, 54% conhece uma mulher que já foi agredida por um parceiro. E 56% conhece um homem que já agrediu uma parceira. Agora, o que é que chama mais atenção ainda? 63% era da classe alta. Quer dizer que não está restrito a ambientes de pouca... né? Não é a classe média, nem as condições socioeconômicas. Em 43% dos casos, a violência, as agressões ocorriam diariamente. Em 35%, a frequência era semanal. Vê o que é a pessoa apanhar todo dia. Sim, né? E tem outro dado aí, né, de 2014, que 80% dos casos de violência, e daí tinha algum vínculo afetivo. Dos 80% de casos de 2014 do Ligue 180, essa violência estava associada ou atuais ou ex-companheiros, cônjuges e namorados. E namorados, olha, é interessante a gente... eu já por 2 vezes eu tive a pouca sorte de assistir namorados, por 2 vezes namorados, agredir a namorada e ser de classe alta. Na rua. Sair batendo, que eu saí de casa, não tinha ainda isso, faz muitos anos, a primeira ocorrência, que eu saí de casa e quase apanho também. Porque quando eu vi, eu abri o portão, saí de casa, o que é isso? E aí a pessoa estava fora de si, e a mulher, uma menina linda que eu conhecia desde pequenininha, voltou: não, olhe, não se preocupe, não, é porque ele é assim mesmo. É assim mesmo. Então eu vou fazer uma pergunta para você, já que ele é assim mesmo, né? Não, eu tô falando, porque na verdade a gente vai vendo as perguntas que vão surgindo e parece que elas vão... olha só a pergunta da Fernanda de Maceió. Em relação a essa violência, desnaturalizar o domínio dos homens
ou desnaturalizar o machismo no coração de muitas mulheres? Ambos. Fernanda de Maceió. Fernanda, você fez uma pergunta muito pertinente, né? E eu falei antes no Eu Idealizado, eu falei antes sobre se a questão é cultural ou é a própria germe da violência que existe tanto no homem como na mulher. E nesse caso, né, por exemplo, a mulher com a síndrome, o nome não é síndrome, mas com as características de autopunição, né, de sabotagem, autopunição mesmo. Então, essas mulheres, e aí a gente volta para a questão do eu idealizado, essas mulheres sonharam, né, em casar com um príncipe. E aí idealizaram esse príncipe e ao longo do casamento, às vezes é logo nos primeiros meses do casamento, eu vi hoje até para vir para esse programa um vídeo no YouTube em que a moça relatou que 3 meses depois de casada e teria sido o casamento, o dia do casamento foi o momento mais maravilhoso da vida dela. E 3 meses depois, por questões financeiras, ela começou a apanhar do marido. Né? Tiveram um filho e ela apanhava todo dia. E finalmente, isso é uma artista, né, contando, né? E finalmente as agressões foram se aprofundando até que ela foi vítima de homicídio, foi morta por ele. A gente pergunta, né, por que será que essa mulher se presta, né, a isso? Antigamente se dizia, mulher de bandido, né? Não é isso? É mulher de bandido. Mas a mulher de bandido mulher gosta de apanhar, né? Então a gente tinha essa naturalidade de dizer isso. Essas mulheres, com certeza, ela tem com certeza não diria, mas ela precisaria rever, né, as suas prioridades de vida, né, como está a sua autoestima, como é que ela foi educada para ter esse comportamento, e também as referências de casa. As estatísticas mostram também que as mulheres que vieram de lares em que a mãe apanhava, elas acham natural isso acontecer, né? E isso é uma questão muito séria. Por outro lado, de fato, o machismo nas mulheres é muito entranhado. Fernanda, esse é um fato. Não é? Esse é um fato real. E quando eu falei antes da história das desquitadas, das divorciadas, as principais críticas e os processos de exclusão partem das mulheres, né? Partem das mulheres, das próprias amigas, né? Não aceitar mais. Umas dizem que não, mas uma mulher sozinha fica mais aproveitável. Isso é uma fala machista, né? É como se a mulher não se desse ao direito de, em sendo sozinha, não sair, né, atrás do marido dos outros. Né? Então, Fernanda, você tem razão, e essa é a proposta, não a gente fazer o reconhecimento, né, que essa discriminação está presente em todas as sociedades, em todas as classes sociais, e essa discriminação ela é tão natural, tão é assim mesmo, que a gente começa a imaginar que a gente está falando não é nada, porque isso vai sempre acontecer, sempre foi assim e sempre será. Não é o caso, né? A gente tem que assumir a postura da prevenção. Não adianta a gente apenas reconhecer o problema, é preciso que a gente agilize meios para prevenir,
não é? Tem milhares de jovens que sofrem estupro, em muitos casos de violência em espaço público, em espaço doméstico. Às vezes a gente ouve na mídia uma descrição, uma matéria sobre um estupro, não é? E quando aparecem as fotos, a gente ouve até dentro de casa mesmo, dizendo, mas também uma mulher que sai desse jeito está querendo, né? Com uma saia dessa, um decote desse, está querendo, quer dizer, ainda é culpada de estar provocando o homem. E aí eu me lembro novamente da situação de Eva, que é tão entranhada em nós mulheres, não é? Então, a Eva está seduzindo o Adão. Então, Fernanda, isso é muito, muito bem colocado e é preciso que a gente, de fato, desnaturalize. A proposta que a gente conversa hoje é a proposta de que o movimento não é um movimento das mulheres, é um movimento da sociedade, né? É um movimento da sociedade, porque enquanto houver essa discriminação e essa violência na sociedade, a sociedade está doente. Então, não é uma questão só de mulheres, é de mulheres e homens. Bom, nós estamos agora com 890 ouvintes, né, de países como Chile, Japão, Bolívia, China, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Polônia, Paraguai e o nosso Brasil. Então, muito obrigado a todos os ouvintes, né, por estarem conosco falando, né, desse tema tão atual que é a mulher e o seu papel socioespiritual. Tem mais dados aí para nós, Delza? Você quer dados, é? Eu queria falar um pouco nessa perspectiva de a violência ser produto da cultura, na própria história nossa, né, do Brasil. E eu trouxe também alguns exemplos, né? Tem uns autores que eles analisam esse paradigma da violência contra as mulheres na perspectiva de análise da própria legislação brasileira, né, ao longo do tempo. E eles induzem uma conclusão por fatos, por dados, que a formação da sociedade brasileira, né, desde a formação dessa sociedade, as mulheres foram excluídas de todo e qualquer direito político. Certo. Não é? Então, por exemplo, a legislação do Brasil colônia, ela dava aos maridos o direito de assassinar as mulheres. Nossa Senhora. Pode ser até que a gente veja isso nessa nova novela que está entrando aí, né? A carta outorgada do Império, que data de 1824, e a primeira Constituição da República, que é de 1891, lembrando que aqueles conceitos que eu falei do Espiritismo em 1857, então aqui eu estou falando em 1891, essa primeira Constituição, ela não concede às mulheres o direito de votar e nem de serem votadas. E esse direito, Pierre, a gente só conseguiu em 1932. 1932, o e direito 32, de voto. O direito de voto, e foi através de muita luta, uma luta desde lá, né, desde lá atrás, e foi no governo Getúlio Vargas que se conseguiu isso. Mas havia muitos parlamentares contra, e os discursos, quando a gente vai ler, os discursos são de arrepiar do que diziam sobre as mulheres, mas estávamos nessa luta. E se a gente for fazer uma análise atual, eu creio que nós não temos 20% da classe política feminina. Eu não tenho esse dado, mas eu acho que eu acho tanto que teve até um movimento para aumentar o número de mulheres, né, na política. Então eu não sei ao certo, mas é menor que 20% atualmente, né? Você vê, direito a voto de 32, ele vai acarretar
ainda um pouco envolvimento político das mulheres em termos de porcentagem de parlamentares, quase 100 anos depois. Quase 100 anos depois. Até 1827, as mulheres brasileiras não podiam sequer se matricular em instituições de ensino. O ensino era doméstico, né? Só os meninos que iam para a escola. E praticamente meio século depois é que tiveram possibilidade de acesso à faculdade. Então, em 1887, formou-se a primeira médica no país. 1887, né? E foi uma luta essa médica, olha, ela foi uma mulher corajosa. Quase igual a Joana d'Arc teve que... Vindo mais para o século XX, o primeiro Código Brasileiro, ele foi aprovado em 1916, né? Já século XX. E ele reafirmou muitas dessas discriminações contra a mulher. Eu li um texto da professora Maria Lígia Quartan de Moraes, que é o seguinte: com o casamento, a mulher perdia sua capacidade civil plena. Cabia ao marido a autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Além disso, o Código Civil punia severamente a mulher vista como desonesta. Considerava a não virgindade da mulher como motivo de anulação de casamento e permitia que a filha suspeita de desonestidade, isto é, manter relações sexuais fora do casamento, fosse deserdada. As mulheres casadas ou sob o pátrio poder, né? Pátrio poder. E eram as mulheres casadas, né? Quer dizer que as mulheres casadas elas estavam sob o jugo do pátrio poder, né? Eram consideradas incapazes juridicamente, como as crianças, os portadores de deficiência mental, os mendigos e os índios. Este código, está sentado, foi alterado só em 2002. Então, ele vigorou entre 1916 e 2002. E ele considerava mulheres casadas como incapazes juridicamente. Meu Deus, eu acho que... Então, é muito importante a gente, nesse programa, lembrar que esses direitos, eles foram conquista das mulheres, não foram dados, não, foram conquistados, né? Essa conquista, né, desde o fim do século XIX, início do século XX, foram mulheres corajosas e que continuam enfrentando, muitas vezes com a morte, homens que são, segundo o Livro dos Espíritos, moralmente pouco adiantados, para quem a força faz o direito, não é? Então, eu acho que como a gente poderia enfrentar esse paradigma? Já estamos no momento de ter isso, né? Reconhecer que esse problema existe, né? Eu acho que, como o Livro dos Espíritos nos ensina, fazer o autoconhecimento enquanto sociedade, né? Saber como está para poder transformar, assumir de fato a postura da prevenção. Não adianta a gente dar esses números e chorar, não é? Vamos dizer, o leite derramado aconteceu, as mulheres foram, tanto por cento das mulheres, tanto por cento das mulheres foram estupradas, tanto das mulheres morreram. E aí? Na saúde pública, a gente não trabalha, não é, com a prevenção? Não é? Qual é a vacina contra isso? Eu estou falando de forma simbólica, evidentemente. Não é? Quais são as medidas preventivas em relação a isso? Uma delas, eu
entendo é a desnaturalização do domínio do homem sobre a mulher. Quer dizer, as coisas não são naturais. Sim. Né? Não é natural isso. Não é? Outra é assegurar o protagonismo mesmo das mulheres. Não é? Isso que você falou, por exemplo, não é? Porque temos tão poucas mulheres nos representando em todos os níveis do poder executivo, judiciário e legislativo. Não é? Hoje nós temos uma mulher muito especial como presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é? Mulher de fibra. Mas quando nós mulheres assumimos papéis desse tipo, ainda é culturalmente natural que diga, mas essa mulher parece um homem, essa mulher tem jeito de homem. Não é porque ela, não é? Está tomando a autoridade, a postura né, da resolução que, na verdade, né, muitas vezes requer né, aquela coisa... O vigor isso, que o cargo exige, né? Mas aí já desmerece a posição, né? Me lembro da Margaret Thatcher, que é considerada a dama de ferro, né? De ferro. A dama de ferro. E por aí, né, nós vemos as coisas serem tão naturalmente aceitas. Então, outra coisa, lutar por políticas públicas de educação, de autonomia econômica e financeira, de equidade no trabalho doméstico e no trabalho remunerador, isso que você falou, mulheres e homens no mesmo cargo, né, e ganham muito, o salário da mulher é muito abaixo do salário do homem. Então isso a gente tem que cobrar e tem que lutar tanto do poder público como da iniciativa privada. E eu acho que o movimento feminista não me parece que trata dessa questão, mas nós, na visão da espiritualidade, né, a mulher como um ser integral, assim como o homem como um ser integral, numa visão biopsico, sócio-espiritual, não é, a questão da educação para a paz, a educação para a não violência. Né? E essa educação para a paz diz respeito a questão muito maior do que todas essas que vêm à tona, que é a questão de prioridades, as mulheres e os homens redefinirem suas prioridades. Eu penso assim, Pierre, o que é que você acha? Eu acho que, na verdade, a gente tem muito que evoluir ainda, né, em relação a mulher, e acho que Kardec, em 1857, na pergunta, né, vamos resgatar a 818 e 819 do Livro dos Espíritos, ele nos coloca até com muito mais qualidade do que nós entendemos hoje. Esse dado que você trouxe, que de 1916 a 2002, né, 2002, que a mulher era tida como incapaz juridicamente, né, e nós, né, deixamos, né, pode até dizer que foi deixado de lado por esquecimento, mas eu não acredito nisso. Dizia-se assim, a mulher não pode ser a cabeça do casal. Do ponto não, de vista. isso até hoje. E daí, então a gente vê realmente o quanto, né, a mulher, né, tem a necessidade ainda da equidade propriamente dita, e que a gente faça ela, e daí, né, não querendo fazer o papel de uma maneira equilibrada, né, de uma maneira educacional e não de uma maneira impositiva, né, porque senão a gente cria mais uma vez a dicotomia, e daí, ao invés da gente ter a complementariedade, a gente vai ter a oposição. Tem uma última pergunta para nós terminarmos o programa. Já estamos no A depender da pergunta, eu vou rebater e voltar a pergunta ao ouvinte. Seguindo os princípios da lei da evolução e respeitando o livre-arbítrio, qual a visão do Espiritismo para as mulheres que optam em não constituir famílias? É a Helena de Maceió. Você quer responder ou quer que eu responda?
Helena, você fez uma pergunta muito interessante e me parece que já está na pergunta a resposta. Sim. Não é? Porque considerando o livre-arbítrio, nós todos, espíritos encarnados, temos nessa reencarnação a proposta de, através das escolhas que a gente faz, e essas escolhas é o que a gente chama de livre-arbítrio. Dessas escolhas a gente vai construindo todo o nosso universo espiritual nas nossas vivências. A mulher que resolve não ter filhos, ela não se torna menor. Ela fez uma escolha nessa reencarnação, talvez porque ela, inclusive, já tenha tido essa proposta porque não se acha capaz de ter filho, porque precisa dedicar o seu tempo, o seu vigor, a sua potencialidade em outro projeto de vida. Então, pela doutrina espírita, é respeitar o livre-arbítrio. Até porque, no processo pedagógico da reencarnação, ela já teve, ou vai ter, outras oportunidades, outras vivências, em que, com certeza, ela, para aprender, vai ter filhos, vai ser filha, né? Porque são os dois lados da moeda, né? A gente fala muito no amor dos pais, no dever dos pais como os filhos, e se esquece muitas vezes do quarto, se eu não me engano, quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Quinto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Então, e honrar não no sentido de não dar desgosto, vamos dizer, mas no sentido, honrar no sentido de amar, cuidar, não é? Ter consideração, ter respeito a pai e mãe. Então, dentro da doutrina, isso não diminui em nada, né, a mulher que faça essa escolha, até porque o respeito à escolha é maior do que a própria doutrina, porque é o respeito que Deus tem para nós, né? Deus, né, pacientemente nos aguarda e vai nos aguardando ao longo da nossa caminhada, fazendo as nossas escolhas e tomando os rumos que a gente escolhe cada vez em cada reencarnação. Muito bom, Delza. Chegamos ao nosso final, né, de mais um programa Ciência e Espiritualidade na Rádio Brasil Espírita, já agradecendo todos esses países que participaram conosco: Chile, Japão, Bolívia, China, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Polônia, Paraguai, Brasil, quase 900 pessoas que nos ouviram. E é sempre uma satisfação imensa a gente conseguir fazer essa conexão, né, da ciência e espiritualidade, e mais do que isso, numa temática tão atual que nós poderíamos fazer 4 ou 5 programas discutindo aí, né, sob o prisma de vários lados espirituais. Né, citamos aqui toda uma questão histórica nesses 2 programas, citamos e trouxemos dados atualizados em relação à violência da mulher, e mais do que violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Trouxemos o que Allan Kardec nos realmente presenteou, em algumas, ainda bem superficial, porque o tempo não nos permite, em relação a essa. E temos ainda muito que evoluir em relação a isso. Então eu já vou fazer minha despedida, agradecer a todos os ouvintes por estar conosco. Claudinha, lá em Campinas, um beijo no seu coração. Sempre uma honra estar aqui com o Márcio. Delza, não tem como não falar da mulher e não escutar a Delza Gitaí, um exemplo, né, na sociedade alagoana, um exemplo na educação, na saúde, reitora da Universidade Federal. E, obviamente, a gente tem que aqui ficar ouvindo e aprendendo muito. Então, que nós, né, façamos, só para terminar, o que Jesus nos ensinou, né, que não façamos ao outro
o que eu não quero que faça para mim, né? Que isso sirva também nessa questão, né, da submissão da mulher. Delza, eu faço, por favor, faça as suas despedidas e encerre o programa para a gente. Um beijo no coração de todos, que Jesus abençoe a todos os ouvintes. Queridos ouvintes, estamos encerrando esse programa, mas nós pedimos desculpas porque nesse programa nós contaríamos com um convidado. Fizemos o convite a uma professora, doutora em História da nossa Universidade Federal de Alagoas. Chegamos a ter, inclusive, encontros com a pessoa, mas, infelizmente, hoje, já ao final da tarde, surgiu um imprevisto e ela não pôde comparecer, e eu e Pierre estamos aqui novamente, como estivemos no primeiro programa. Com certeza, com a presença dela, seria bem mais enriquecido. Eu me despeço da Claudinha. Aí, Claudinha, gostei da fala do Pierre, um beijo no coração, um abraço bem apertado e carinhoso. Despeço-me do Márcio Eduardo, que está aqui, né, conosco. Pierre, até daqui a 15 dias, né, quando a gente estará novamente aqui. Qual é o programa, Pierre? Bom, depois a gente anuncia. E despeço-me de vocês, queridos ouvintes, agradecendo as perguntas, com certeza enriqueceram, e quem sabe no programa seguinte ou durante esses dias vocês possam enviar comentários sobre as respostas, e nós gostaríamos muito de receber esses comentários. E finalizando, eu lembro que Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso irmão maior, ele deu inúmeros exemplos na fala e nos atos do respeito e da consideração que ele tinha pelas mulheres. Nos deu, não é, através da mulher samaritana, não é, da mulher adúltera, da sogra de Pedro, de tantas mulheres a quem ele, não é, dignificou e se dignificou no encontro com elas, nos mostrando a todos os homens e as mulheres que, do mesmo jeito que ele considerava e respeitava os discípulos, assim ele o fazia também com as mulheres que era em maioria que o seguiam. Maria Madalena, Maria Magdala, Marta. Então, queridos ouvintes, eu imagino nesse momento a figura doce de Jesus olhando suavemente para cada um de nós e nos dizendo, com toda a sua doçura, com todo o seu amor: vinde a mim, vindes a mim, aqui estou, esperando por ti, de braços abertos, querendo lhe dar aquele abraço de boas-vindas ao reino de Deus. Fica conosco, Senhor, sempre e sempre, e nos ajuda a estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Assim seja.